Cachorro Caramelo estava brincando com graveto quando o pior aconteceu. Curte, comenta e compartilha. Me diz de onde você nos assiste. Vamos para a história. Era uma tarde quente e tranquila naquela cidade do sul do Brasil, quando o cachorro Caramelo, cheio de energia e alegria, começou a brincar com um graveto no quintal. Parecia um momento simples, mas ninguém poderia imaginar que aquela brincadeira seria o começo de uma história que mudaria tudo ao redor. A dona do cachorro, uma mulher batalhadora e cheia de carinho, preparava a feira artesanal que sonhava em realizar há anos, enquanto o cachorro encontrava algo inesperado escondido no graveto, um segredo antigo que despertaria mistérios e desafios. Se você gosta desse tipo de história, aproveita para curtir o vídeo, deixar um comentário dizendo de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa aventura cheia de descobertas, emoções e muita coragem. O que parecia um dia comum rapidamente se transformou em uma série de eventos que uniriam a comunidade, revelariam tradições esquecidas e trariam à tona conflitos entre passado e presente. Entre tempestades, descobertas e decisões difíceis, o cachorro Caramelo e sua dona vão mostrar como o amor e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Fique com a gente para descobrir como essa jornada vai se desenrolar. Era uma tarde quente e calma em uma pequena cidade do sul do Brasil, onde o ar trazia um cheiro suave de terra molhada e flores de ipê começavam a se abrir, pintando as ruas com seus tons amarelos e rosas. O cachorro Caramelo, um vira-lata de pelos curtos e olhar esperto, corria alegre pelo quintal de casa, como fazia quase todo dia. Seu nome era Caramelo não por raça, mas pelo tom único de seu pelo, misto de dourado e marrom, que refletia a luz do sol como um brilho quente. Caramelo era um cão cheio de vida, cheio de curiosidade e de um amor enorme pela sua dona, uma senhora já com cabelos grisalhos, olhos gentis e um sorriso que iluminava o pequeno terreno onde moravam. Ela era conhecida na vizinhança por sua doçura, determinação e a vontade de sempre ajudar o próximo, mesmo enfrentando problemas de saúde que a deixavam com movimentos lentos e cansados. Naquele dia, enquanto a dona preparava as últimas peças de artesanato para a feira que organizava, Caramelo encontrou no canto do quintal um graveto seco e começou a brincar com ele, mordendo, arrastando e abanando o rabo. Parecia mais uma tarde comum, mas quando o cachorro escavou um pouco mais fundo sob o graveto, seu focinho encontrou algo estranho, uma pequena caixa metálica, enferrujada e coberta por inscrições antigas, quase ilegíveis. Caramelo latiu baixo, olhando para sua dona como se dissesse: "Olha o que achei." A senhora se aproximou devagar, curiosa e um pouco surpresa, e pegou a caixa cuidadosamente. Ela sentiu a textura fria do metal e tentou abrir, mas a tampa parecia trancada por um mecanismo antigo. A caixa tinha o peso exato para conter algo valioso, embora ninguém soubesse o que. Naquela hora, algo mudou no ar. O clima antes calmo começou a se transformar, nuvens cinzentas surgiram no horizonte e o vento ganhou força. A senhora franziu a testa, preocupada com a tempestade que se aproximava e com os preparativos da feira, que aconteceria no dia seguinte. A feira era mais do que um evento, era um sonho antigo dela, uma chance de mostrar os artesanatos feitos por moradores e celebrar a cultura da cidade. Mesmo assim, a caixa misteriosa ficou no centro das atenções. A senhora decidiu guardá-la em um local seguro, enquanto Caramelo não desgrudava dela, como se sentisse a importância daquele achado. A relação entre eles era de companheirismo puro, Caramelo com seu jeito protetor e curioso, e a dona com sua paciência e amor incondicional. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O cachorro passava horas perto da caixa, arranhando o chão, cavando e emitindo sons diferentes. A senhora sentia como se o cachorro estivesse tentando comunicar algo, mas não entendia o que. Durante uma caminhada pela vizinhança, a senhora percebeu olhares desconfiados de alguns moradores, como se o achado tivesse despertado mais do que apenas curiosidade. A feira se aproximava, mas os preparativos eram interrompidos por pequenos conflitos. Os rumores sobre a caixa circularam pela cidade, criando tensão entre os vizinhos. Alguns acreditavam que poderia ser algo perigoso ou valioso demais para ficar ali, enquanto outros viam como uma chance de trazer mais turistas para a feira. Caramelo enfrentava seus próprios dilemas. Embora fosse um cão simples, ele parecia dividir entre a vontade de explorar o mundo além do quintal e o desejo de proteger a dona e aquele segredo que só ele parecia entender.
Seu instinto protetor se misturava com um medo quase humano do desconhecido. A senhora, por sua vez, sentia o peso das limitações físicas que sua idade e saúde lhe impunham. Movimentos que antes eram fáceis agora cansavam rapidamente, e mesmo assim ela se esforçava para seguir com a feira, a caixa e o cachorro. Em meio a tudo isso, ela descobriu uma velha fotografia dentro de um livro antigo, que mostrava uma festa típica da região e que tinha, ao fundo, uma caixa muito parecida com a que Caramelo encontrara. Este detalhe chamou ainda mais a atenção da senhora, que começou a pesquisar as histórias locais, descobrindo que a caixa poderia estar relacionada a tradições culturais da comunidade, algo esquecido com o passar dos anos. Ela percebeu que aquilo não era apenas um objeto, mas parte de uma história maior, uma herança a ser preservada. Mas nem tudo seria fácil. A aproximação da tempestade trouxe preocupações reais, e se o evento fosse cancelado, a feira não aconteceria, e com ela, a chance de unir a cidade em torno daquele mistério. A senhora e Caramelo precisavam encontrar uma solução, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios limites e a resistência de alguns moradores. A caixa, o cachorro e a dona começaram uma jornada que os uniria ainda mais, mostrando que, mesmo em meio a dificuldades, a esperança e a coragem podem surgir das coisas mais inesperadas, um graveto no quintal, um cão leal e uma senhora determinada. Os primeiros raios de sol da manhã iluminavam a pequena casa de madeira no canto da rua principal, enquanto a senhora começava a se preparar para mais um dia. Seu rosto expressava um misto de cansaço e esperança, seu coração apertado pela caixa misteriosa que havia encontrado, mas ainda firme na vontade de realizar a feira. Caramelo, seu fiel companheiro, já circulava animado ao redor do quintal, farejando cada canto, sempre atento ao que pudesse acontecer. O som dos passos da dona ecoava pelo piso de madeira, misturado ao farfalhar das folhas secas sopradas pelo vento. A brisa fresca trazia o cheiro característico das flores de ipê, que agora estavam quase totalmente florescidas, anunciando a chegada da primavera na pequena cidade. A senhora sabia que o clima não seria seu maior desafio nos próximos dias, mas sim o mistério que aquela caixa metálica carregava e o que ela representava para a comunidade. No dia anterior, após examinar cuidadosamente o artefato, ela notara que uma das inscrições tinha símbolos que lembravam antigos desenhos indígenas da região, mistura de cultura rural com as influências dos primeiros colonizadores. Isso trouxe uma sensação diferente, não era apenas um objeto velho, mas uma peça de uma história quase esquecida. Enquanto isso, Caramelo não desgrudava da caixa. Era impressionante como ele parecia perceber quando algo estava errado. Naquela manhã, ele se mostrou inquieto, andando em círculos e lançando olhares para o quintal. A senhora percebeu que seu amigo estava desconfortável e decidiu acompanhá-lo em uma caminhada pelo bairro, na esperança de distraí-lo e, quem sabe, descobrir algo novo. Pelas ruas de paralelepípedo, os moradores já começavam a movimentar suas barracas e preparar os produtos para a feira que aconteceria dali a poucos dias. A movimentação era maior do que o normal, principalmente por causa dos rumores que corriam sobre o achado no quintal da senhora. Algumas pessoas sussurravam curiosas, outras manifestavam preocupação, e um pequeno grupo parecia até mesmo interessado em investigar a caixa, movido pela promessa de algum tipo de valor escondido. No caminho, Caramelo parou abruptamente ao lado de uma árvore antiga, farejando algo que a senhora não conseguiu ver imediatamente. Ele latiu baixo e cavou um pequeno buraco perto das raízes, mostrando que algo estava enterrado ali. A dona se aproximou, já sentindo seu coração acelerar, mais um mistério naquela sequência de acontecimentos. Com a ajuda de uma pequena pá, ela desenterrou um envelope de papel grosso, amarelado pelo tempo, cuidadosamente fechado com um lacre vermelho. As mãos trêmulas abriram o envelope, revelando um conjunto de cartas escritas à mão e um mapa que parecia indicar a localização de um sítio arqueológico próximo à cidade. Nas cartas, histórias sobre uma festa antiga, desaparecida no tempo, e relatos de moradores antigos que guardavam segredos para preservar a identidade cultural local. O choque foi grande, e a senhora percebeu que aquela descoberta podia mudar o destino da cidade e, claro, a sua vida. Caramelo parecia entender a importância daquilo tudo, abanando o rabo com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. De volta para casa, a senhora decidiu compartilhar o achado com uma vizinha muito querida, uma jovem artesã que ajudava a organizar a feira e que tinha um interesse especial pela história da cidade.
Juntas, elas passaram horas analisando as cartas e o mapa, tentando montar o quebra-cabeça que parecia ligar a caixa, o graveto e agora o sítio arqueológico. No entanto, nem tudo eram boas notícias. A aproximação da tempestade que já havia sido prevista para os próximos dias trouxe um clima de tensão. Se a feira fosse prejudicada, a comunidade perderia uma oportunidade importante para unir forças e celebrar suas raízes. Além disso, um comerciante local, conhecido por ser bastante ambicioso, começou a demonstrar interesse pelo sítio arqueológico, não para preservar a história, mas para construir algo comercial no local, o que gerava uma ameaça real ao patrimônio cultural. A senhora sentiu um conflito interno forte, sua vontade de proteger o legado e ajudar a cidade, mas também sua limitação física cada vez mais evidente. Ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha, e que precisaria confiar nas pessoas ao seu redor e, claro, em Caramelo. Naquela noite, o vento uivava lá fora, e a chuva começou a cair com força, batendo nas janelas e criando uma atmosfera quase dramática dentro da casa. A senhora sentou-se perto da lareira, acariciando o Caramelo que se enroscava aos seus pés, buscando conforto e segurança. Ela sabia que aquela tempestade não era apenas climática, era o começo de um período de mudanças que exigiria coragem, determinação e muita união. Nos dias seguintes, a comunidade começou a se movimentar de forma diferente. As reuniões para organizar a feira passaram a incluir debates sobre o sítio arqueológico e a importância de preservar a história local. A jovem artesã e outras pessoas começaram a planejar uma forma de divulgar a cultura da região, usando a descoberta como ponto central. Caramelo, por sua vez, continuava sendo o centro das atenções, seu faro apurado e sua lealdade fizeram com que ele se tornasse uma espécie de símbolo para a luta pela preservação do sítio. Ele enfrentava desafios diários, desde a ameaça de animais selvagens que rondavam o terreno até o medo do desconhecido que parecia crescer com cada passo que davam. A senhora enfrentava seu próprio conflito interno, o medo de não conseguir acompanhar as demandas físicas e emocionais da situação. Mas a cada dia, quando olhava para Caramelo, sentia-se fortalecida. A determinação do cachorro em proteger o que encontraram, a alegria que ele transmitia mesmo diante das dificuldades, fazia com que ela encontrasse forças para continuar. Havia obstáculos claros para os objetivos que ambos tinham. A feira precisava acontecer para unir a comunidade, o sítio arqueológico precisava ser protegido, e a senhora precisava cuidar de sua saúde para não desistir de seu sonho. Cada um desses caminhos apresentava desafios, desde a resistência do comerciante até a necessidade de cuidados médicos e o desgaste emocional da luta constante. A preparação para a feira seguiu, com muito trabalho manual, conversas animadas e pequenos conflitos naturais entre pessoas que tinham visões diferentes sobre o futuro da cidade. A caixa misteriosa e o mapa continuavam sendo guardados em segredo pela senhora, que só os mostrava para aqueles em quem confiava. O tempo passava, e a conexão entre a senhora e Caramelo só aumentava. Em momentos de vulnerabilidade, ela encontrava conforto no olhar carinhoso do cachorro, e ele, por sua vez, sentia-se seguro em seu abraço. Essa relação sincera e profunda foi uma das forças que sustentou toda a trama que se desenrolava naquele cenário bucólico e cheio de histórias. Com a aproximação do dia da feira, a expectativa na cidade crescia. As ruas estavam mais coloridas, os preparativos acelerados, e mesmo a tempestade que ameaçava parecia menos ameaçadora diante do espírito coletivo. As lendas locais, as tradições das festas de colheita e os costumes rurais voltavam a ser celebrados como nunca antes. Naquele período, a cultura da região moldava as decisões dos personagens. O valor dado à comunidade e à preservação das histórias passava a ser mais importante do que interesses pessoais, e as relações entre vizinhos se fortaleciam. O respeito pelo passado começava a influenciar o presente, mostrando que mesmo as coincidências que levaram à descoberta tinham uma razão de ser. Caramelo, fiel e destemido, sabia que estava vivendo um momento especial e que seu papel era mais importante do que qualquer graveto que encontrasse. Ele era o guardião da história, o elo entre o passado e o futuro da cidade, e a prova viva de que o amor e a coragem podem transformar o destino. O dia da feira finalmente chegou. O sol despontava no horizonte com uma leve névoa, anunciando um início de primavera cheio de promessas. A cidadezinha, conhecida por sua tranquilidade e charme rural, estava em festa.
As ruas principais se enfeitavam com bandeirinhas coloridas, barracas artesanais e mesas cobertas por toalhas feitas à mão, mostrando as cores da cultura local. O cheiro doce do mel, dos doces caseiros e das flores enchiam o ar, enquanto as vozes animadas dos moradores criavam uma trilha sonora acolhedora. Caramelo, sempre ao lado da senhora, parecia sentir a importância daquele dia. Ele andava atento, observando os passos apressados dos visitantes, os vendedores ajeitando suas mercadorias e as crianças correndo entre as barracas. O cachorro Caramelo, apesar da simplicidade, carregava uma presença especial, quase como um mascote da feira, despertando sorrisos e cumprimentos de quem passava. A senhora, embora cansada, tinha nos olhos o brilho da esperança. O evento era o ápice de meses de esforço, trabalho e sonhos compartilhados. Mais do que vender artesanato, ela queria mostrar à comunidade o valor da união e a riqueza das tradições locais, tudo isso potencializado pela recente descoberta da caixa e das cartas. Entre as barracas, a jovem artesã, amiga fiel da senhora, organizava a exposição dos trabalhos com delicadeza e entusiasmo. Ela havia incorporado na decoração símbolos e imagens que remetiam às cartas e ao mapa, mostrando ao público que aquela feira tinha um significado além do comércio, era uma celebração da história. Enquanto isso, o comerciante ambicioso observava tudo de longe. Seus olhos, frios e calculistas, analisavam cada movimento. A feira estava sendo um sucesso, atraindo visitantes de cidades vizinhas, e ele não queria perder a chance de usar essa movimentação para seus próprios interesses. Apesar de sua postura pública de apoio, nos bastidores ele fazia planos para assumir o sítio arqueológico, o que causava um conflito claro entre o desejo da comunidade e o lucro. No meio da agitação, Caramelo farejava um cheiro estranho vindo de um beco próximo às barracas. Ele se afastou da dona, movido pela curiosidade e pelo instinto protetor. Ao se aproximar, percebeu um grupo de pessoas discutindo em voz baixa, entre elas, um homem que não fazia parte da cidade, que mostrava grande interesse pela caixa e pelo sítio. Caramelo latiu, atraindo a atenção da senhora, que se aproximou rapidamente, preocupada. A situação parecia mais complicada do que imaginavam. Aqueles forasteiros não estavam ali apenas para a feira, buscavam algo específico, e a caixa metálica era o centro desse mistério. Enquanto a senhora tentava entender quem eram aquelas pessoas e o que queriam, os moradores começaram a se dividir, uns apoiavam a ideia de proteger o sítio e valorizar a cultura, outros estavam seduzidos pela promessa de crescimento econômico trazida pelos investidores externos. O conflito se intensificava, e a senhora sentia a pressão física e emocional aumentando. No entanto, o que mais a preocupava era o impacto que essa divisão causava em Caramelo. O cachorro, que antes brincava feliz com gravetos, agora parecia mais alerta, quase como se sentisse a tensão e a ameaça invisível que rondava tudo aquilo. Em meio a esse turbilhão, a senhora recebeu uma carta inesperada. Era de um historiador local, alguém que estudava a cultura e as tradições da região há décadas e que havia ouvido falar da descoberta. Na carta, ele se oferecia para ajudar a interpretar os símbolos da caixa e das cartas, e sugeria uma reunião para discutir como preservar o patrimônio. Esse contato trouxe um novo fôlego para a senhora e para a comunidade que ainda acreditava no valor da história. A reunião foi marcada para alguns dias depois, e ela sabia que seria um momento decisivo. Durante os preparativos para esse encontro, Caramelo encontrou um outro graveto diferente dos outros no quintal. Ele estava quebrado, marcado por sinais de desgaste e talvez por algo mais. Quando a senhora o pegou, percebeu que havia uma pequena inscrição gravada, quase apagada pelo tempo, algo que parecia uma pista para um enigma maior. A caixa, as cartas, o mapa e agora esse novo detalhe começavam a se encaixar em uma narrativa maior, que misturava folclore, história e até mesmo segredos pessoais da própria senhora, que em sua juventude tinha ouvido histórias contadas por sua avó, contos que pareciam fantásticos, mas agora ganhavam um novo significado. No entanto, o comerciante não estava disposto a esperar. Ele começou a espalhar boatos para desacreditar a senhora e seus aliados, dizendo que o sítio arqueológico não passava de uma farsa, uma invenção para atrasar o progresso da cidade. Esse ataque criou uma tensão crescente entre os moradores, que começaram a olhar com desconfiança para aqueles que defendiam o patrimônio. A senhora enfrentou um momento de grande vulnerabilidade.
As noites sem dormir, o desgaste do corpo e a pressão das responsabilidades quase a fizeram desistir. Mas era em seus momentos mais difíceis que Caramelo se aproximava, aconchegando-se ao seu lado, oferecendo a segurança silenciosa que só um amigo verdadeiro pode dar. A feira, que começou como uma celebração cultural, transformou-se em um campo de batalha de ideias e emoções, onde o passado e o presente se chocavam. As decisões tomadas ali não afetariam apenas a festa, mas o futuro da cidade e o legado deixado para as próximas gerações. Na reunião com o historiador, novas informações vieram à tona. Ele confirmou que a caixa provavelmente continha elementos usados em uma antiga celebração de agradecimento pela colheita, um ritual que simbolizava a conexão da comunidade com a terra e suas tradições indígenas e rurais. Isso explicava o interesse de tantas pessoas e a importância de preservar o sítio. Caramelo estava presente em todas essas conversas, quase como se entendesse cada palavra. Sua presença era reconfortante para todos, especialmente para a senhora, que via nele mais do que um cão, via um parceiro de vida, um guardião de memórias. Enquanto isso, o comerciante intensificava seus esforços para minar a confiança da comunidade, chegando a contratar pessoas para fazer pesquisas ou que desacreditassem o valor cultural do sítio. Mas a união entre os moradores que acreditavam na causa crescia a cada dia. Entre encontros, debates e trabalhos manuais, a senhora e Caramelo enfrentavam os obstáculos com determinação. A saúde dela exigia cuidados constantes, e o cachorro tinha que lidar com os riscos do terreno ao redor do sítio, onde às vezes surgiam animais selvagens e terrenos difíceis. O ambiente ao redor também mudava. A cidade, antes pacata, agora fervilhava com a expectativa e as tensões da disputa. A natureza, que sempre foi amiga de Caramelo, parecia mais viva, como se participasse daquela luta. E assim, passo a passo, a história do cachorro Caramelo e sua dona ia ganhando forma, uma narrativa de coragem, amor e luta pela preservação de um legado. Cada descoberta, cada conflito e cada pequeno gesto mostravam que o caminho não seria fácil, mas que o esforço conjunto podia transformar o destino de todos. As semanas passaram desde a feira, e a cidade continuava em efervescência. A história do sítio arqueológico se espalhara pelas redondezas, atraindo curiosos, pesquisadores e até turistas que queriam conhecer aquela comunidade que lutava para preservar sua identidade. Caramelo acompanhava tudo com a mesma fidelidade de sempre, explorando os novos aromas e sons que chegavam com os visitantes, mas nunca perdendo de vista a dona, que agora parecia ainda mais determinada. No entanto, a tensão entre moradores pró-preservação e aqueles seduzidos pelo progresso econômico não diminuía. A senhora, apesar de seu corpo cansado, mantinha firme sua missão, agora reforçada pelo apoio do historiador e de novos amigos que haviam surgido. Mas o que ninguém esperava era que o maior desafio ainda estava por vir. Certa manhã, ao explorar o sítio junto com Caramelo, a senhora percebeu algo estranho. Entre as pedras e a terra remexida, um buraco pequeno e escondido chamou sua atenção. A curiosidade a fez chamar o historiador, que logo notou que aquilo poderia ser a entrada para um abrigo ou um antigo esconderijo. Enquanto investigavam com cuidado, Caramelo farejava intensamente, sua postura tensa e alerta indicava que algo importante estava perto. Com a ajuda de ferramentas simples que tinham trazido para analisar o sítio, eles abriram o buraco com cuidado e descobriram uma pequena câmara subterrânea, contendo objetos antigos, utensílios de cerâmica, tecidos desgastados e mais cartas escritas à mão. Esse achado trouxe uma reviravolta para a história. Naquelas cartas detalhavam a vida de uma família que viveu ali há mais de 100 anos, pessoas que foram responsáveis por preservar as tradições da festa e por guardar a caixa misteriosa. A senhora sentiu uma conexão profunda, quase como se tivesse encontrado um elo perdido de sua própria história. Mas a surpresa não parou por aí. Em uma das cartas, um aviso chamava a atenção para um segredo guardado a 7 chaves, um conflito antigo entre famílias da região que, de certa forma, influenciava o presente, com rivalidades que tinham atravessado gerações. Essa revelação mexeu com a tranquilidade da comunidade. Os moradores começaram a relembrar disputas antigas, algumas esquecidas, outras ainda latentes. A senhora percebeu que, para proteger o sítio e a festa, seria necessário mais do que preservar objetos, seria preciso curar feridas do passado. Enquanto isso, o comerciante via suas intenções ameaçadas.
Com a descoberta da Câmara, ele passou a intensificar suas tentativas de comprar os terrenos ao redor, oferecendo propostas tentadoras para alguns moradores. Muitos se viram divididos entre a necessidade financeira e o desejo de preservar a cultura. A senhora, sentindo o peso dessa responsabilidade, encontrou em Caramelo seu maior conforto. Ele, por sua vez, mostrou uma faceta nova de seu caráter e, além de protetor, tornou-se um verdadeiro companheiro na investigação, ajudando a encontrar pistas e alertar para possíveis perigos. No meio desse turbilhão, uma visita inesperada abalou a rotina da cidade. Um velho amigo da senhora, que havia viajado por anos estudando culturas rurais, voltou trazendo livros e documentos que complementavam as cartas encontradas. Ele contou histórias sobre festas antigas, sobre o significado da caixa e sobre o valor das tradições que estavam em risco. Esse encontro foi um momento marcante para a senhora. Ela sentiu-se fortalecida, mas também assombrada pelo conflito interno, o medo de que tudo pudesse desmoronar, a dúvida se conseguiria continuar a liderar aquela luta. Além disso, uma pequena crise de saúde a lembrou de sua fragilidade. Caramelo não saiu de seu lado durante o episódio, lambendo sua mão e olhando com olhos cheios de ternura, como se dissesse que ela não estava sozinha. O historiador e a jovem artesã organizaram então uma série de encontros comunitários, onde as pessoas puderam expressar suas opiniões e medos, buscando construir um caminho que respeitasse tanto o passado quanto o futuro. Essas reuniões foram marcadas por debates acalorados, mas também por momentos de reconciliação e esperança. A senhora participou ativamente, compartilhando as descobertas e as histórias, tentando unir a comunidade em torno de um propósito maior. Caramelo, como sempre, era uma presença constante, confortando os mais nervosos e alegrando as crianças. O comerciante, percebendo que suas táticas agressivas não estavam dando certo, tentou se aproximar da senhora com uma proposta inesperada, um acordo para transformar parte do sítio em um parque público, preservando a história, mas permitindo um desenvolvimento controlado. Essa reviravolta pegou a todos de surpresa. Alguns moradores viram a proposta como uma chance de resolver o impasse, outros a interpretaram como uma manobra para enfraquecer a luta pela preservação total. A senhora, após muita reflexão, decidiu que seria necessário consultar o grupo de confiança antes de aceitar qualquer acordo. Esse momento mostrou seu lado mais vulnerável, sua dúvida e a vontade de fazer o melhor, mesmo que isso significasse sacrificar alguns sonhos. Durante uma caminhada noturna pelo sítio, Caramelo encontrou novamente um graveto especial, dessa vez, com símbolos que pareciam formar uma mensagem. A senhora percebeu que eles estavam diante de um enigma que exigiria mais que coragem e precisariam de inteligência, paciência e colaboração. As mudanças no ambiente ao redor também ficavam evidentes. As árvores que cercavam o sítio mostravam sinais de renovação, as flores desabrochavam com mais força e os pássaros cantavam como se anunciassem um novo ciclo. Essa transformação natural refletia a luta da comunidade para encontrar um equilíbrio entre preservar o passado e abrir espaço para o futuro. O conflito interno da senhora se tornava mais intenso a cada dia. Ela queria proteger tudo o que havia sido descoberto, mas sentia que não podia carregar o peso sozinha. Precisava confiar nas pessoas, aprender a delegar e, principalmente, aceitar que algumas coisas poderiam mudar sem perder sua essência. No fim do capítulo, durante um encontro decisivo, o grupo de moradores chegou a um consenso: o sítio seria protegido como patrimônio histórico, mas com a criação de um espaço cultural que pudesse receber visitantes e promover a economia local de forma sustentável. O comerciante, surpreendentemente, aceitou o acordo, deixando claro que a união da comunidade era mais forte do que qualquer interesse individual. Caramelo, exausto mas feliz, dormia ao lado da senhora naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu limpo, sinalizando que, apesar dos desafios, a esperança e o amor estavam mais vivos do que nunca. O acordo firmado na reunião trouxe um alívio momentâneo, mas o caminho à frente continuava cheio de desafios. A senhora e Caramelo, agora com o apoio da comunidade unida, começaram a trabalhar na criação do espaço cultural no sítio arqueológico. O entusiasmo se misturava ao cansaço, e a responsabilidade pesava em seus ombros. No entanto, cada conquista representava um passo para preservar a história e transformar vidas.
Durante uma manhã fresca, enquanto Caramelo corria alegremente entre as árvores renovadas do sítio, a senhora recebia a visita de uma jovem professora da cidade vizinha, especializada em folclore e história regional. Ela vinha com o propósito de colaborar nos projetos culturais e compartilhar conhecimentos sobre as tradições locais, conectando passado e presente. A chegada da professora foi celebrada como uma bênção. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ela trouxe livros raros, registros orais e experiências que enriqueciam o entendimento da comunidade. Em suas primeiras conversas, revelou que as cartas encontradas e a caixa metálica faziam parte de um ritual ancestral, uma forma de agradecer e pedir proteção para as colheitas, um elo entre os povos indígenas e os primeiros colonizadores. Essa descoberta ressoou profundamente na senhora, que viu ali a confirmação de que estavam no caminho certo. O vínculo que sentia com aquelas histórias parecia atravessar gerações, um fio invisível que conectava sua família àquelas raízes culturais. Enquanto isso, Caramelo continuava a explorar o terreno, sempre atento a novos detalhes. Em um dia de sol, encontrou perto do riacho um graveto diferente, coberto por musgo e com sinais de que já havia sido usado em algum ritual. Ao trazê-lo para a senhora, ela percebeu que as inscrições formavam um padrão que coincidia com os símbolos na caixa metálica. Juntos, com a ajuda da professora e do historiador, começaram a decifrar o significado daquele padrão. Era um mapa simbólico que indicava lugares na região onde outras celebrações e encontros culturais deveriam acontecer, uma rede invisível de memórias e significados espalhada pela paisagem. Essa descoberta causou uma nova reviravolta. A comunidade passou a se envolver em uma jornada para visitar esses locais, restabelecendo antigas práticas e fortalecendo o sentimento de pertencimento. As festas começaram a ganhar vida novamente, com músicas, danças e comidas típicas, trazendo alegria e união. No entanto, o comerciante, mesmo tendo aceitado o acordo anterior, mostrava sinais de impaciência. Ele passou a pressionar discretamente os moradores que ainda resistiam à ideia de desenvolvimento e progresso econômico, oferecendo pequenas vantagens e causando um clima de divisão. A senhora, preocupada com essa nova ameaça, reuniu seus aliados para fortalecer os laços e planejar estratégias que preservassem o equilíbrio entre cultura e crescimento. Ela sabia que a resistência deveria ser firme, mas também flexível para ouvir e incluir todos os pontos de vista. Caramelo demonstrava, cada vez mais, sua coragem e inteligência. Em uma dessas visitas aos locais indicados pelo mapa simbólico, ele encontrou uma trilha escondida que levava a uma clareira secreta. Lá, entre flores silvestres e o som suave do vento, descobriram um altar antigo, onde os ancestrais celebravam suas cerimônias. O impacto daquela descoberta foi imenso. Para os moradores, significava a continuidade de um legado vivo, que precisava ser protegido e respeitado. Para a senhora, reforçava sua convicção de que sua luta valia cada esforço. Mas nem tudo era calma. Durante os trabalhos para construir o espaço cultural no sítio, surgiram problemas inesperados. O terreno apresentou instabilidade, com pequenos deslizamentos de terra que atrasaram o projeto e exigiram a intervenção de especialistas. A senhora viu ali dois obstáculos importantes: a dificuldade física do ambiente e a necessidade de financiamento para as adequações necessárias. Esses desafios testaram a determinação da comunidade. A senhora, que já enfrentava limitações físicas, precisou delegar mais responsabilidades à jovem professora e ao historiador. Caramelo, sempre ao seu lado, sentia a tensão, mas não deixava de oferecer seu conforto silencioso. Uma noite, durante uma forte chuva, o sítio ficou parcialmente alagado, e a água ameaçou danificar os artefatos recém-descobertos. O susto foi grande, e a senhora acordou no meio da tempestade para garantir que tudo estivesse seguro. Caramelo, molhado e tremendo, não saiu de seu lado nem por um momento. Esse episódio marcou uma mudança significativa. A comunidade percebeu que precisariam de ajuda externa para garantir a preservação do patrimônio. Foi então que a professora sugeriu buscar recursos em órgãos culturais do governo e em ONGs dedicadas à preservação histórica.
Começaram, então, uma campanha para angariar fundos, com eventos, exposições e até uma pequena feira gastronômica, valorizando os pratos típicos da região. A participação popular cresceu, e o sentimento de pertencimento se fortaleceu ainda mais. Entre esses eventos, uma subtrama interessante se desenvolveu na relação entre a jovem professora e um dos moradores antigos da cidade. Inicialmente, suas opiniões divergiam sobre como deveria ser conduzido o projeto cultural, mas aos poucos a convivência trouxe respeito, aprendizado e uma ligação afetiva que emocionava os que os conheciam. Essa conexão mostrava que, assim como o sítio e a cultura, as relações humanas precisavam de cuidado, paciência e abertura para crescer. Em um dos encontros, o comerciante apareceu novamente, desta vez com um convite inesperado de participar de um conselho comunitário que decidiria os rumos do projeto cultural. A proposta gerou controvérsia, mas a senhora e seus aliados viram nela uma oportunidade de garantir que as decisões fossem transparentes e inclusivas. Durante as reuniões, as divergências foram inevitáveis. O comerciante, embora disposto a colaborar, continuava tentando inserir seus interesses. A senhora, firme, defendia que o patrimônio cultural deveria ser o foco principal, e que qualquer desenvolvimento deveria respeitar os limites estabelecidos pela comunidade. Caramelo, sempre sensível às tensões, parecia entender cada palavra e gesto. Em momentos de maior estresse, ele se aproximava da senhora, oferecendo seu apoio silencioso, um lembrete de que a força não estava apenas na luta, mas também no afeto compartilhado. Ao longo dos meses, o sítio começou a ganhar vida. O espaço cultural foi inaugurado com uma festa que reuniu moradores, visitantes e pesquisadores. A música, o cheiro das comidas típicas, o brilho das fogueiras e as histórias contadas ao redor formaram um cenário inesquecível. Porém, o sucesso gradual exigiu sacrifícios. A senhora teve que abrir mão de algumas tarefas que amava para cuidar melhor da saúde, confiando suas responsabilidades a pessoas que, apesar do carinho, não substituíam sua presença. Caramelo, que sempre fora um cachorro de rua acostumado à liberdade, precisou se adaptar à rotina mais fixa, mas nunca perdeu sua alegria. O impacto cultural da iniciativa se espalhou para além da cidade. Novos visitantes chegavam, trazendo diversidade e novas perspectivas. A feira anual cresceu, transformando-se em um evento que celebrava a riqueza da região e sua história única. Entretanto, a maior conquista talvez tenha sido a reconciliação entre os moradores. As feridas do passado começaram a cicatrizar, e antigos conflitos deram lugar a uma cooperação que valorizava as diferenças e as fortalezas de cada um. Caramelo, sempre presente, era símbolo dessa transformação. De um cachorro caramelo que brincava com gravetos, tornou-se o guardião da memória e do afeto de uma comunidade inteira. O tempo seguia seu curso no pequeno sítio cultural, agora pulsante de vida e histórias. A senhora, mesmo sentindo os efeitos do desgaste físico, permanecia uma líder incansável, guiada pelo amor ao patrimônio e ao seu fiel companheiro, Caramelo. Ele, sempre alerta e protetor, parecia entender que seu papel ia além do simples. Cuidado, era um guardião do legado e das emoções que ali se entrelaçavam. O equilíbrio conquistado, porém, enfrentaria uma prova inesperada. A jovem professora, cada vez mais envolvida com a comunidade, recebeu uma proposta para trabalhar em uma cidade distante, uma oportunidade que abriria portas para a sua carreira, mas que ameaçava a harmonia construída. Ao anunciar a notícia, a professora sentiu o peso da decisão e o receio de deixar para trás a luta iniciada, além dos laços afetivos que se formavam, especialmente com um dos moradores mais antigos. Ele, com a serenidade de quem conhece os ciclos da vida, expressou apoio, mas também seu próprio medo da solidão que poderia vir. A senhora, ouvindo aquela conversa, sentiu um conflito interno reverberar com força. Por um lado, queria que os jovens tivessem oportunidades, por outro, sabia que a partida da professora deixaria um vazio difícil de preencher. Caramelo, sentindo a tensão no ar, aproximou-se da dona, buscando tranquilizá-la com seu olhar sereno e a presença calorosa. Enquanto a decisão da professora se desenrolava, a comunidade enfrentava outro desafio, o aumento inesperado de visitantes que, embora positivo para a economia local, começava a causar desgaste no sítio arqueológico.
Trilhas se desgastavam, lixo acumulava-se em áreas sensíveis e o barulho ameaçava perturbar a fauna local. Esse problema exigiu soluções rápidas e criativas. A senhora, com a ajuda do historiador e da professora, elaborou um plano de manejo sustentável, incluindo sinalização clara, áreas de visitação controlada e campanhas de conscientização. Para isso, organizaram mutirões de limpeza e capacitação para guias locais, reforçando o papel da comunidade como protagonista da preservação. Durante uma dessas ações, Caramelo brilhou ao encontrar uma criança perdida na mata, alertando os adultos com latidos até que todos fossem reunidos. A cena fortaleceu ainda mais o vínculo emocional entre ele e os moradores, que viam naquele cachorro Caramelo a alma da resistência e da proteção. A jovem professora, pouco antes de partir, realizou uma última oficina com as crianças da comunidade, ensinando-as a valorizar as histórias, as tradições e a importância de cuidar do sítio. A emoção tomou conta de todos naquele dia, marcando um capítulo especial na vida de cada um. Porém, antes de sua partida, a professora deixou uma surpresa, um diário com registros das descobertas feitas, fotos, desenhos e relatos dos encontros culturais, para que a senhora e o historiador continuassem o trabalho de forma organizada e inspiradora. No meio dessas mudanças, um novo personagem surgiu, uma artista plástica que chegou atraída pela fama do sítio e da festa cultural. Ela propôs criar uma exposição ao ar livre, com esculturas feitas de materiais naturais encontrados na região, que expressariam a história e a identidade local. A proposta foi recebida com entusiasmo, mas também com certa desconfiança. Alguns moradores temiam que a intervenção artística pudesse descaracterizar o ambiente. A senhora, sempre mediadora, organizou uma reunião para discutir o projeto e incluir a comunidade nas decisões. O processo de criação da exposição revelou-se um momento mágico. A artista envolveu crianças, jovens e idosos, valorizando as memórias e interpretações de cada um. Caramelo acompanhava os encontros, muitas vezes posando para as fotos e sendo tema de esculturas, uma homenagem à sua importância. No entanto, desafios práticos apareceram. O clima instável causou danos às primeiras esculturas, e a artista teve que adaptar suas técnicas para preservar as obras sem agredir a natureza. Esse obstáculo mostrou a necessidade de conciliar arte e respeito ambiental. Enquanto isso, a senhora enfrentava um problema pessoal. A pressão para manter o sítio funcionando, a saúde debilitada e as dúvidas sobre o futuro da comunidade geravam noites de insônia e momentos de vulnerabilidade. Caramelo, percebendo seu estado, ficava mais próximo, oferecendo carinho e apoio silencioso. Em uma dessas noites, a senhora teve um sonho que misturava as cartas antigas, a caixa metálica e a imagem de Caramelo brincando com um graveto especial, que brilhava como uma chama. Ao despertar, sentiu que aquele sonho era uma mensagem para continuar firme, mesmo quando as forças parecessem faltar. Ao longo do mês, a exposição de arte ao ar livre começou a tomar forma, atraindo visitantes e mídia local. O impacto cultural era visível, e a senhora sentia orgulho do que tinham construído juntos. Mas sabia que precisaria cuidar para que a visitação não repetisse os problemas anteriores. Por outro lado, o comerciante, agora menos agressivo, começou a mostrar interesse em apoiar iniciativas culturais, oferecendo patrocínios e recursos para melhorias na infraestrutura, uma mudança que surpreendia a todos. Essa aproximação gerou debates sobre a confiança e os limites entre interesses pessoais e coletivos. A senhora, sempre cautelosa, aceitou o apoio, mas estabeleceu regras claras para garantir que o patrimônio fosse preservado. Com o passar dos dias, a comunidade sentiu que a luta havia evoluído. Não era mais apenas sobre proteger um sítio arqueológico, mas sobre fortalecer uma identidade, criar oportunidades e estabelecer um legado para as futuras gerações. Caramelo, que antes era apenas um cachorro caramelo de rua, havia se tornado um símbolo vivo daquela transformação, um elo entre passado, presente e futuro. A primavera chegou trazendo novos aromas, cores e uma sensação de renovação no sítio cultural que já se tornará o coração da pequena comunidade. A senhora, mesmo com a saúde ainda frágil, parecia revigorada pelos frutos do trabalho coletivo. Caramelo continuava seu papel de companheiro fiel, sempre atento às pequenas coisas que aconteciam ao redor. O projeto da exposição ao ar livre ganhava vida com as esculturas feitas de materiais naturais, que despertavam admiração e curiosidade nos visitantes.
Cada peça contava uma história, e as vozes dos moradores, agora unidas, ecoavam com força em cada detalhe. Entretanto, a realidade trouxe novamente um desafio inesperado. Uma tempestade forte atingiu a região, causando danos às esculturas recém-inauguradas, além de afetar parte do sítio arqueológico. O chão, antes firme, apresentava erosões que ameaçavam a estabilidade de algumas estruturas. O desastre natural gerou um impacto emocional profundo na comunidade, especialmente na senhora, que via seu sonho ameaçado pelas forças da natureza. Sentiu-se por um momento derrotada, mas Caramelo, com seu jeito simples e alegre, trouxe luz para aqueles dias difíceis. Ele corria entre as árvores caídas e os detritos, como se quisesse mostrar que a vida continuava e que tudo podia ser reconstruído. A resposta da comunidade foi imediata. Sem desanimar, moradores e visitantes uniram forças em mutirões para limpar os estragos e proteger o que pudesse ser salvo. A professora que havia partido enviou mensagens de incentivo e prometeu voltar para ajudar no que fosse possível. Durante esses dias de trabalho intenso, a senhora descobriu uma força interior que não sabia possuir. Apesar do corpo cansado, a mente estava clara e o coração firme. As dificuldades serviam como combustível para a luta, e a presença de Caramelo, que se mantinha sempre perto, era um bálsamo para sua alma. Em uma dessas manhãs de recuperação, enquanto caminhava pelo sítio, ela notou algo diferente, um canto de pássaro que antes não ouvia, um aroma de terra molhada e a luz do sol filtrando entre as folhas em um tom dourado, como se a natureza quisesse dizer que ali havia esperança. Naquele momento, uma nova ideia começou a se formar. Que tal incluir no espaço cultural uma área dedicada à observação da fauna local e à educação ambiental? Algo que não só valorizasse a história, mas também estimulasse o respeito pela biodiversidade. A proposta foi recebida com entusiasmo, especialmente pelas crianças, que passaram a frequentar o sítio com ainda mais interesse. Com o apoio da artista plástica, foram criados painéis explicativos e pequenos nichos para observação, integrando arte e natureza. Porém, junto com essa novidade, surgiu uma questão delicada. Alguns moradores mais tradicionais demonstravam resistência à mudança, temendo que o sítio perdesse seu caráter original. O diálogo entre gerações se tornou fundamental para avançar. A senhora se empenhou em mediar as conversas, promovendo encontros onde cada voz pudesse ser ouvida. Ela sabia que o sucesso do projeto dependia do respeito mútuo e da capacidade de adaptação. Enquanto isso, Caramelo continuava a sua rotina de explorador e protetor. Em uma dessas jornadas, descobriu um antigo caminho escondido pela vegetação, que levava a uma pequena gruta. Curioso, ele entrou e encontrou vestígios que pareciam ser de pinturas rupestres, uma descoberta que poderia trazer novos olhares para o sítio. A notícia animou a todos, e o historiador fez contato com especialistas para confirmar a autenticidade da descoberta. O local passou a ser incluído nas visitas guiadas, com cuidados especiais para preservar as pinturas. Entretanto, o comerciante, ainda presente, ofereceu recursos para construir uma lanchonete próxima ao sítio, visando atender os visitantes. A proposta dividiu opiniões, e alguns viam a oportunidade de gerar renda, outros temiam o impacto ambiental e cultural. Mais uma vez, a senhora teve que conduzir o debate com firmeza e sensibilidade. Decidiram por um espaço pequeno, sustentável, que respeitasse a paisagem e utilizasse materiais locais, harmonizando desenvolvimento e preservação. Nesse meio tempo, a artista plástica realizou sua exposição final, uma série de esculturas feitas com barro e fibras naturais, que representavam os ciclos da vida, da natureza e da cultura local. A cerimônia de encerramento foi um evento emocionante, com discursos, música e muitas lágrimas de gratidão. A jovem professora, em sua última visita antes da mudança definitiva, participou da celebração. Seu olhar brilhava de orgulho e nostalgia. A despedida foi cheia de promessas de retorno e de um futuro cheio de possibilidades. Entre as relações humanas, algo especial florescia. O morador antigo e a professora tinham desenvolvido uma amizade sincera, marcada por conversas profundas e gestos de carinho. A senhora via com alegria aquela conexão, como um reflexo do espírito de união que desejava para toda a comunidade. Caramelo, que observava tudo com seus olhos atentos, parecia entender que cada passo dado era parte de uma grande jornada.
Ele brincava com seu graveto especial, agora símbolo da perseverança e da esperança. Nos dias que se seguiram, o sítio cultural consolidou-se como um ponto de encontro, aprendizado e celebração. A integração entre passado e presente, natureza e arte, gerações e culturas criou um ambiente rico e acolhedor. A senhora, apesar dos anos e dos desafios, sentia-se plena. Sua missão não era apenas proteger o sítio arqueológico, mas cultivar os laços humanos que davam sentido àquela terra. E enquanto o sol se punha atrás das montanhas, iluminando o céu com tons quentes, Caramelo corria livremente, um cachorro caramelo que havia encontrado seu lugar no mundo, entre gravetos, histórias e corações. A rotina no sítio cultural se firmava com um ritmo próprio. A mistura de passado e presente, história e natureza, arte e vida real transformava a cada dia em uma nova descoberta. A senhora, com a serenidade que vinha da experiência, continuava a guiar o projeto e a comunidade, enquanto Caramelo, o cachorro caramelo, não perdia uma oportunidade de explorar, proteger e brincar com seu inseparável graveto. Apesar do progresso, o coração da senhora carregava uma angústia que só ela sabia. O desgaste físico se intensificava, e ela sentia que seus dias ali poderiam estar contados. No entanto, sua determinação em deixar um legado era maior que qualquer medo. Nessa época, a relação entre os moradores crescia em profundidade. A amizade entre a senhora e o historiador se tornará um pilar forte para a comunidade. Juntos, discutiam maneiras de perpetuar o conhecimento, envolvendo as escolas da região e criando materiais pedagógicos que refletissem a cultura local. A jovem professora, apesar de estar distante, mantinha contato frequente, enviando sugestões, relatos e materiais para enriquecer as atividades do sítio. Sua motivação principal era garantir que a memória e o patrimônio fossem transmitidos às futuras gerações com amor e respeito. Caramelo, por sua vez, parecia captar a energia daqueles momentos. Seu instinto protetor ampliava-se, não apenas para com a senhora, mas para toda a comunidade. Em suas andanças, ele percebia detalhes que escapavam aos olhos humanos, uma trilha bloqueada por galhos, um sinal de aproximação de visitantes inesperados, até mesmo o silêncio repentino que indicava algo fora do comum. Foi durante uma dessas caminhadas que Caramelo encontrou um grupo de jovens visitantes, desorientados e com equipamentos inadequados para a trilha. Sem hesitar, ele latiu e os guiou até a entrada principal do sítio, onde estavam a senhora e o historiador. Esse episódio reforçou a importância do trabalho coletivo e da vigilância constante. A comunidade decidiu reforçar as regras de visitação, criando horários específicos e limitando o número de pessoas, para garantir a segurança e a preservação do local. Mas não era só na preservação do sítio que surgiam desafios. A senhora enfrentava um conflito interno profundo, o medo de não conseguir passar o bastão, de que a história e o cuidado fossem perdidos com sua ausência. Ela sabia que precisaria preparar alguém para continuar seu trabalho, mas escolher quem não era tarefa fácil. Entre os moradores, um jovem artista local mostrava interesse em assumir responsabilidades, motivado por um desejo genuíno de contribuir para a cultura e a comunidade. Sua visão era moderna, combinando tecnologia com tradições, mas alguns mais velhos temiam que isso pudesse descaracterizar o sítio. A senhora, conhecedora da importância da renovação, decidiu dar uma chance ao jovem, propondo que ele trabalhasse lado a lado com o historiador e a professora. A ideia era criar um projeto que envolvesse realidade aumentada, permitindo que visitantes interagissem com as histórias do sítio de forma inovadora. Essa proposta gerou debates acalorados, mas também entusiasmos. Os moradores perceberam que o equilíbrio entre tradição e inovação seria fundamental para manter viva a memória cultural. Durante uma reunião, o jovem artista apresentou uma demonstração do projeto, onde as pinturas rupestres ganhavam vida em telas virtuais, narrando lendas e fatos históricos. A experiência encantou crianças e adultos, e abriu uma nova perspectiva para o futuro do sítio. Entretanto, a senhora sentia que algo mais precisava ser feito para fortalecer os laços da comunidade. Ela propôs um festival anual, que reunisse música, dança, artesanato e gastronomia típica da região, celebrando a identidade local e atraindo visitantes de forma organizada. O planejamento começou com entusiasmo, envolvendo todos os moradores.
A festa seria uma forma de consolidar o sítio como ponto de encontro e resistência cultural, um evento que marcasse a passagem do tempo e a continuidade da luta pela preservação. Caramelo, como não poderia deixar de ser, participou ativamente. Durante os ensaios, ele acompanhava as apresentações, corria entre as crianças e ajudava a animar o ambiente com sua presença carinhosa. Mas como nem tudo na vida é simples, um obstáculo apareceu. A festa coincidiria com a época das chuvas, e o risco de cancelamento por causa do clima deixava todos apreensivos. A senhora e os organizadores tiveram que pensar em alternativas, incluindo a construção de tendas e espaços cobertos para garantir que o evento pudesse acontecer. Paralelamente, uma subtrama afetiva ganhava espaço. O morador mais antigo e a professora, em meio a tantos desencontros e desafios, começaram a perceber que seus sentimentos iam além da amizade. Eles compartilhavam histórias, sonhos e medos, construindo uma conexão que iluminava seus dias. Essa relação despertava reações diversas na comunidade. Alguns comemoravam a união, outros temiam que a ligação pudesse trazer complicações, já que ambos tinham responsabilidades distintas e trajetórias diferentes. A senhora, observando com sabedoria, decidiu apoiar o que considerava uma relação sincera e verdadeira, acreditando que o amor também era parte essencial da preservação cultural. Enquanto isso, Caramelo passava por sua própria transformação. Sua coragem e lealdade haviam se tornado inspiração para todos. Ele enfrentava medos, superava obstáculos e mostrava que, mesmo sendo apenas um cachorro caramelo, era um protagonista valente e sensível. Em uma noite especialmente fria, a senhora teve uma crise de saúde que a deixou vulnerável. Caramelo, percebendo o perigo, correu até a casa do historiador, latindo insistentemente até chamar a atenção. O socorro chegou a tempo, e a comunidade, unida, deu suporte emocional e prático. Esse episódio marcou um ponto de virada. A senhora entendeu que não poderia mais carregar sozinha o peso da luta, e que precisava confiar e repartir responsabilidades. Assim, o sítio cultural entrou em uma nova fase. O festival anual foi um sucesso, com músicas, comidas típicas, danças e exposições que celebravam a riqueza daquela terra. O projeto de realidade aumentada encantou os visitantes, que passavam horas explorando as histórias de forma interativa. A amizade entre a senhora, o historiador, a professora e o jovem artista tornou-se a base sólida para o futuro. Eles planejavam expandir as atividades, criar oficinas, formar novos líderes e garantir que o espírito do sítio nunca se apagasse. Caramelo, exausto mas feliz, deitou-se ao lado da senhora no final daquele dia, sentindo que havia cumprido mais uma etapa de sua missão. O graveto especial ainda estava ali, símbolo da esperança e da perseverança. No silêncio daquela noite, com estrelas brilhando no céu e o canto dos grilos embalando o descanso, todos os personagens sabiam que, apesar dos desafios, estavam juntos e mais fortes do que nunca. O clima ameno daquele outono parecia refletir o estado de espírito da comunidade no sítio cultural. Depois do sucesso do festival anual e das novas tecnologias que integravam passado e presente, havia um sentimento de conquista, mas também a consciência de que o trabalho estava longe do fim. A senhora, mesmo ainda enfrentando limitações físicas, sentia-se revigorada pelo carinho e pela união que cresciam ao seu redor. Caramelo seguia fiel a seu posto. Não apenas como um cachorro caramelo, mas como um símbolo vivo da resistência e da esperança. Ele continuava a brincar com seu graveto especial, que agora parecia mais do que nunca um amuleto, uma conexão entre tudo que era e tudo que poderia vir a ser. Naquele momento, surgiu uma nova ideia: envolver os idosos da comunidade em um projeto de memória oral. A proposta era coletar histórias, canções e saberes que corriam o risco de se perder, integrando esses relatos às atividades do sítio. A senhora abraçou a ideia com entusiasmo, vendo nela uma oportunidade de fortalecer ainda mais os laços intergeracionais. O historiador e a professora apoiaram a iniciativa, enquanto o jovem artista planejava criar um espaço digital para armazenar e compartilhar esse vasto acervo. O projeto trouxe um frescor à rotina, e as tardes se tornaram cheias de encontros, risadas e emoções. Histórias antigas, carregadas de sabedoria e tradição, ganharam voz novamente, envolvendo crianças e adultos em uma teia afetiva que unia passado e futuro. Porém, nem tudo foi fácil.
Um dos idosos, guardião de muitas dessas memórias, demonstrou resistência em compartilhar seus relatos, temendo que a modernidade pudesse desvirtuar suas histórias. Esse conflito gerou uma reflexão profunda sobre respeito, confiança e o papel do novo na preservação do antigo. A senhora, com sua paciência e sensibilidade, encontrou maneiras de acolher as dúvidas e criar um ambiente seguro, onde cada voz pudesse ser ouvida no seu tempo. Caramelo, sempre presente, tornava-se um símbolo de conforto, aproximando-se dos mais hesitantes e trazendo leveza aos encontros. Em meio a essa movimentação cultural, a comunidade recebeu uma visita inesperada de uma pesquisadora renomada, interessada em estudar a relação entre cultura popular e patrimônio arqueológico. Seu olhar crítico, porém respeitoso, trouxe uma nova perspectiva, incentivando o debate sobre o papel social do sítio. A presença da pesquisadora também gerou tensões. Alguns moradores questionavam a interferência externa, enquanto outros viam a oportunidade de expandir o conhecimento e atrair novos recursos. A senhora, como sempre, buscou o equilíbrio, promovendo rodas de conversa e garantindo que as decisões fossem tomadas coletivamente. A pesquisadora, por sua vez, revelou-se uma aliada valiosa, ajudando a elaborar projetos que envolviam educação ambiental e sustentabilidade cultural. Enquanto isso, o comerciante local manifestava interesse em investir mais no turismo da região. Ofereceu apoio para a construção de pequenas pousadas e infraestrutura turística, mas a comunidade ficou alerta para evitar que o crescimento desordenado comprometesse o equilíbrio conquistado. A senhora e o grupo gestor decidiram criar regras claras para o desenvolvimento, valorizando o turismo consciente e sustentável. Esse cuidado refletia a compreensão de que o sítio não era apenas um ponto turístico, mas um espaço vivo de memória e identidade. Paralelamente, a relação entre o morador antigo e a professora evoluía com delicadeza. A troca de experiências, sonhos e medos fortalecia um vínculo que já não podia mais ser ignorado. O reconhecimento desse sentimento trouxe à tona emoções intensas, mas também a necessidade de enfrentar o que o futuro lhes reservava. Eles decidiram dar um passo importante, unir suas forças para criar um centro de estudos e encontros, onde o patrimônio cultural pudesse ser pesquisado, compartilhado e valorizado. O projeto ganhou força, mobilizando a comunidade e atraindo parceiros. A senhora sentia que aquele era um legado que ultrapassava sua própria vida, uma semente para o futuro. Caramelo, atento como sempre, parecia entender que o sítio era um organismo vivo, e que seu papel era garantir que tudo continuasse pulsando, mesmo quando ele próprio não estivesse mais ali. Porém, o destino trouxe mais um teste. A senhora sofreu uma queda que abalou sua mobilidade, deixando-a temporariamente dependente dos cuidados dos outros. Essa vulnerabilidade revelou a força dos laços criados, os moradores se revezaram para acompanhá-la, cuidando de sua casa e do sítio. Caramelo tornou-se seu fiel guardião, sempre presente ao seu lado, oferecendo conforto e amor incondicional. Essa fase difícil reforçou o espírito comunitário e a importância da solidariedade. Durante a recuperação, a senhora dedicou-se a escrever suas memórias, registros que pretendia deixar para que as futuras gerações pudessem entender a importância daquela luta. Afinal, o sítio cultural não era apenas um conjunto de pedras e histórias, mas a expressão viva de pessoas que acreditavam na força do amor, da preservação e da esperança. O sol nascia lentamente, banhando o sítio cultural com uma luz suave e acolhedora. Havia um clima especial no ar, como se aquele dia reservasse algo além do ordinário, uma festa da vida, da memória, da união. A senhora, agora com os passos mais lentos, observava o movimento ao redor com um sorriso de orgulho. O Centro de Estudos e Encontros estava quase pronto para sua inauguração oficial, uma obra coletiva que refletia o empenho, o amor e a perseverança de todos. Caramelo, sempre ao seu lado, parecia entender a importância daquele momento. Com seu pelo caramelo brilhando sob o sol da manhã, ele carregava em seu focinho o graveto que o acompanhava desde o começo da história, símbolo da esperança que nunca se apagou. As semanas que antecederam a inauguração foram intensas. A comunidade trabalhou incansavelmente, organizando exposições, oficinas, apresentações musicais e de dança, tudo para celebrar o patrimônio cultural e a natureza que cercava o sítio.
Durante esses dias, a senhora sentiu uma mistura de emoções, gratidão, alegria, um pouco de saudade do tempo que passou, mas sobretudo a certeza de que seu sonho não terminava ali, era um legado que continuaria vivo nas mãos de todos. No grande dia, visitantes de todas as idades chegavam de diferentes cidades, atraídos pela notícia do centro e pelo festival cultural. As ruas ao redor se enchiam de cores, sons e aromas típicos da região, criando um ambiente vibrante e acolhedor. A senhora, emocionada, discursou para a multidão reunida. Falou sobre a importância da preservação, do respeito às raízes, da união entre gerações e do papel fundamental que cada pessoa tinha para manter viva a chama da cultura. Entre o público, a professora, o historiador, o jovem artista e o morador antigo compartilhavam olhares de cumplicidade. A amizade e o amor que nasceram naquele espaço agora eram forças que impulsionavam o futuro. Caramelo, livre e feliz, corria entre as pessoas, abanando o rabo e interagindo com crianças que sorriam ao vê-lo brincar com seu graveto. Ele era a própria personificação da alegria simples e da perseverança. Durante a festa, o jovem artista apresentou o projeto finalizado de realidade aumentada, que permitia aos visitantes explorar as histórias do sítio de forma imersiva. A inovação encantou todos, reforçando que o passado e o presente podiam caminhar juntos em harmonia. A pesquisadora que visitará a comunidade meses antes também participou, revelando estudos que mostravam como aquele sítio cultural se tornará um modelo de preservação comunitária, inspirando outros projetos pelo país. Um momento especial foi a entrega do livro de memórias escrito pela senhora, onde ela reuniu suas experiências, histórias e aprendizados. O livro emocionou a todos, principalmente pela sinceridade e pela força que emanava de cada página. Naquela noite, a festa ganhou um tom ainda mais mágico. Sob um céu estrelado, a comunidade se reuniu ao redor de uma grande fogueira, cantando, dançando e compartilhando histórias antigas e novas. A senhora sentiu o calor daquela chama aquecer seu coração. Caramelo, deitado ao seu lado, parecia também absorver a energia daquele momento único. Os obstáculos enfrentados ao longo da jornada, tempestades, dúvidas, medos, limitações físicas, agora pareciam distantes, superados pelo esforço coletivo e pela fé inabalável na força do amor e da cultura. A senhora sabia que o sítio e seus valores estavam seguros, que as gerações futuras teriam um espaço para aprender, celebrar e preservar suas raízes. Em silêncio, ela acariciou a cabeça de Caramelo, que olhou para ela com olhos cheios de ternura. O cachorro Caramelo que brincava com seu graveto havia sido um companheiro incansável, uma luz constante nos momentos mais difíceis. No final daquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, a senhora sentiu a paz que vinha do dever cumprido. Sua jornada terminava, mas o legado seguia vivo, pulsando no coração de cada pessoa presente. E assim, o sítio cultural continuou a ser um lugar de encontro, aprendizado e amor, onde o passado se fundia com o presente, e onde um cachorro Caramelo, seu graveto e uma comunidade unida transformaram a vida de muitos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o graveto, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.